Você já parou para pensar o que acontece quando duas feras nascem do mesmo ventre, quando o mesmo sangue que deveria unir vira a própria razão da destruição? No sertão nordestino do início do século XX, onde a lei era o rifle e a justiça chegava montada a cavalo, uma pergunta ecoava pelos rincões da caatinga: será que existe algo mais perigoso que um cangaceiro enfurecido? A resposta veio numa tragédia que abalou até mesmo o coração de pedra do rei do cangaço. Entre os homens mais temidos do bando de Lampião, dois nomes faziam o sangue gelar nas veias: os irmãos que carregavam a morte no olhar e o diabo nas mãos. Nascidos da mesma mãe, criados na mesma miséria, forjados pela mesma dureza do sertão, mas destinados a se destruírem mutuamente numa luta que mancharia de sangue a própria história do cangaço. Hoje, nós vamos desenterrar essa história que poucos conhecem, um causo que mostra como a honra pode se transformar em maldição e como o amor fraternal pode virar o ódio mais mortal. Porque no sertão, quando dois touros dividem o mesmo curral, só um sai vivo da disputa. Se essa história já está mexendo com você, deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa conhecer a verdade por trás das lendas do cangaço. Porque histórias assim não podem se perder no tempo como poeira no vento. A história dos irmãos mais perigosos do bando de Lampião começa numa tapera perdida no sertão de Pernambuco, onde a miséria era tão grande que nem os urubus se davam ao trabalho de sobrevoar. Ali nasceram João e Antônio Pereira, filhos de uma mulher que chorava lágrimas secas e de um homem que bebia cachaça para esquecer que não tinha força para mudar o destino da família. João era o mais velho por 2 anos, mas parecia carregar nas costas o peso de uma vida inteira. Tinha o olhar duro como pedra de rio e a paciência curta como pavio de dinamite. Desde menino, era ele quem caçava os preás na caatinga quando a fome apertava, quem enfrentava os jagunços do coronel quando vinham cobrar as dívidas impossíveis do pai. João não nasceu ruim, o sertão que o fez assim, dia após dia, humilhação após humilhação. Antônio era diferente, mais novo, mais esperto, mais perigoso. Onde João resolvia na força, Antônio resolvia na astúcia. Tinha o dom da palavra e o jeito de quem conhece o coração dos homens. Mas por trás daquele sorriso fácil morava uma frieza que nem a fogueira do inferno conseguiria aquecer. Antônio matava sorrindo, e isso fazia dele ainda mais temido que o irmão. Os dois cresceram dividindo tudo: o pouco de comida, a mesma enxada, os mesmos trapos, a mesma raiva do mundo. Quando a seca de 1915 chegou feito praga, levando embora o gado, as plantações e até mesmo a esperança, foi João quem tomou a decisão que mudaria o destino dos dois para sempre. Antônio disse numa noite sem lua: a gente não nasceu para morrer de fome igual cachorro sarnento. Vamos procurar Lampião. E assim, os dois irmãos partiram da tapera familiar, deixando para trás apenas 2 covas rasas: a do pai, que morreu de desgosto, e a da mãe, que morreu de fome. Levavam na bagagem apenas o ódio pelos coronéis e a sede de vingança que fervia no sangue. Quando chegaram ao esconderijo de Lampião, nas serras de Ingazeira, os dois já tinham fama de valentes. João tinha matado 3 jagunços do coronel Pereira numa emboscada que planejou sozinho. Antônio tinha executado um delegado corrupto na porta da igreja, na frente de todo mundo, e saído caminhando devagar, como quem não tinha pressa. Lampião os recebeu de braços abertos. Reconheceu ali 2 homens que não tinham medo da morte nem respeito pela lei dos fracos. Mas o rei do cangaço também percebeu algo mais: uma tensão entre os irmãos que não era natural, uma competição que ia além da rivalidade saudável. João queria ser o braço direito de Lampião. Antônio também. João era mais forte, Antônio era mais inteligente. João inspirava medo, Antônio inspirava terror. E no bando do cangaço, onde cada homem precisava provar seu valor todos os dias, essa rivalidade foi crescendo feito tumor maligno. Os outros cangaceiros logo perceberam que quando os 2 irmãos estavam juntos numa missão,
O resultado era devastador. Eles se completavam como duas partes de uma arma mortífera. João atacava pela frente, Antônio atacava pelas costas. Um criava o caos, o outro aproveitava a confusão. Juntos eram invencíveis. Mas também perceberam outra coisa. Quando não estavam em ação, os dois se olhavam com uma desconfiança que não combinava com sangue do mesmo sangue. Era como se cada um estivesse medindo o outro, esperando o momento certo para provar quem era o melhor. Lampião tentou usar essa rivalidade a seu favor. Colocava os dois em missões separadas. Deixava cada um liderar seu próprio grupo de homens. Mas o que o rei do cangaço não sabia é que estava alimentando uma cobra que um dia iria picar a própria mão que a criou. Porque no sertão, quando dois homens bravos nascem do mesmo ventre e crescem respirando a mesma poeira, o destino já está escrito nas estrelas. E as estrelas que brilhavam sobre os irmãos Pereira eram estrelas de sangue e maldição. O mês era julho de 1925 e a caatinga estava seca como osso branqueado pelo sol. Lampião havia recebido um pedido que não podia recusar. Dona Conceição, uma viúva de Petrolina, implorava por justiça. O filho único dela, um rapaz de apenas 17 anos chamado Manuel, havia sido espancado até a morte pelos capangas do coronel Noronha por causa de uma dívida de 15 mil réis que o menino não tinha como pagar. Meu filho não era ladrão, capitão, chorava a mulher diante de Lampião. Era trabalhador honesto, mas o coronel queria mais do que ele podia dar. Agora só me resta a sede de vingança e a esperança de que o senhor faça a justiça que a lei não fez. Lampião olhou nos olhos daquela mãe destroçada e sentiu a fúria subir pela garganta como bile amarga. Casos assim mexiam com ele, porque lembravam sua própria história. A morte do pai nas mãos de policiais corruptos, a humilhação da família toda. Decidiu que o coronel Noronha iria pagar, e pagar caro. Para essa missão especial, escolheu seus dois melhores homens, os irmãos João e Antônio Pereira. A estratégia era simples e mortal. João entraria pela frente da fazenda com 5 cangaceiros, criando confusão e atraindo a atenção dos jagunços. Antônio, com outros 3 homens, cercaria a Casa Grande pelas costas e capturaria o coronel vivo. O plano era que Noronha morresse devagar, do jeito que o rapaz Manuel havia morrido, espancado, humilhado, implorando por piedade que não viria. Lampião queria que a morte do coronel fosse uma lição para todos os outros latifundiários da região. Tudo começou conforme o planejado. João atacou ao amanhecer, quando a neblina ainda cobria a propriedade como um sudário. Os gritos dos jagunços ecoaram pela fazenda enquanto o tiroteio sacudia a manhã. Mas foi aí que a tragédia começou a se desenhar. Antônio encontrou o coronel Noronha escondido no porão da Casa Grande, tremendo feito vara verde. O homem estava com tanto medo que havia se borrado todo, chorando e implorando pela vida. Junto com ele estava um baú cheio de moedas de ouro, a fortuna que o coronel havia juntado explorando os pobres da região. E foi nesse momento que o diabo sussurrou no ouvido de Antônio uma ideia que mudaria tudo. Por que dividir aquela fortuna com o bando? Por que não ficar com tudo e contar que o coronel havia fugido? Ninguém iria desconfiar, e ele seria rico o suficiente para comprar terras, gado, até mesmo sua própria independência do cangaço. Antônio matou Noronha com um tiro certeiro na cabeça, rápido demais para que o homem sofresse como deveria. Depois, escondeu o ouro debaixo de umas tábuas velhas no porão e voltou para os outros homens, dizendo que o coronel havia escapado pelos fundos da propriedade. João ficou furioso. Toda aquela operação havia sido planejada para dar uma lição, e agora o responsável pela morte do rapaz Manuel estava livre, rindo deles em algum esconderijo. A humilhação queimava na garganta do irmão mais velho como pimenta malagueta, mas o destino tem seus próprios planos. 3 dias depois, uma das cangaceiras do grupo de Maria Bonita, uma mulher chamada Josefa, estava vasculhando os restos da Casa Grande quando encontrou uma tábua solta no porão. E por baixo dela,
o ouro que Antônio havia escondido junto com o corpo apodrecendo do coronel Noronha. Josefa correu até Lampião e contou tudo. O rei do cangaço ficou mudo de raiva. Não só Antônio havia mentido para ele, como havia roubado o ouro que por direito pertencia ao bando. Mas o que mais doía era saber que um de seus homens de confiança havia quebrado o código sagrado do cangaço: nunca mentir para o chefe. Lampião chamou os dois irmãos para uma conversa. Quando João soube da traição do irmão, seu rosto ficou mais vermelho que terra de barro queimada. Não era só a questão do ouro, era a desonra, a mentira, a quebra da confiança que existia entre eles desde o berço. Antônio, disse João com a voz tremendo de raiva, você não só mentiu para Lampião, você mentiu para mim. Fez eu passar vergonha na frente de todo mundo, achando que o coronel tinha escapado por minha causa. Antônio tentou se explicar. Disse que ia dividir o ouro com todos, que só estava esperando o momento certo, mas as palavras saíam fracas, sem convicção. Todo mundo ali sabia que ele estava mentindo de novo. Foi nesse momento que Lampião tomou uma decisão que mudaria o destino do bando para sempre. Em vez de expulsar Antônio ou executá-lo, como exigia a lei do cangaço para casos de traição, decidiu dar a ele uma segunda chance, mas com uma condição: o ouro seria dividido igualmente entre todos os cangaceiros, e Antônio teria que pedir perdão publicamente para o irmão. Antônio engoliu a humilhação como quem engole vidro moído. Ajoelhou-se na frente de João e pediu perdão. Mas nos olhos dele, quem prestava atenção podia ver que não havia arrependimento, só ódio e sede de vingança. João aceitou o pedido de desculpas, mas também não perdoou. Como poderia perdoar quem havia traído não só ele, mas toda a memória da mãe que criou os dois para serem unidos como os dedos de uma mão? A partir daquele dia, a semente da discórdia estava plantada, e no sertão árido, as únicas coisas que crescem sem chuva são o ódio e a sede de vingança. Depois do caso do ouro do coronel Noronha, o bando de Lampião nunca mais foi o mesmo. Era como se uma rachadura tivesse se aberto no meio do grupo, dividindo os homens entre os que ficavam do lado de João e os que preferiam Antônio. E no cangaço, onde a confiança era mais importante que a própria pólvora, essa divisão era um veneno que ia matando devagar. João passou a tratar o irmão como se fosse um estranho. Quando estavam no mesmo acampamento, não dirigia a palavra a ele. Durante as refeições, sentava-se do lado oposto da fogueira. Nas missões, fazia questão de levar seus próprios homens, evitando qualquer situação onde tivesse que depender de Antônio. Antônio, por sua vez, sentia a desconfiança do irmão como uma chicotada constante. O homem que sempre foi orgulhoso demais para pedir clemência a qualquer inimigo, agora tinha que engolir a humilhação diária de ser tratado como traidor pelo próprio sangue. E isso ia corroendo a alma dele como ferrugem corrói ferro. Os outros cangaceiros perceberam que alguma coisa estava fora do lugar. Corisco, que sempre foi próximo dos dois irmãos, tentou algumas vezes fazer as pazes entre eles, mas toda vez que tentava puxar conversa sobre o assunto, recebia olhares tão gelados que preferia mudar de papo. Maria Bonita também notou a tensão. Mulher inteligente que era, sabia que uma divisão no bando podia ser fatal para todos. Conversou com Lampião sobre a situação, mas o rei do cangaço estava com outros problemas na cabeça. A pressão da polícia tinha aumentado, os coronéis estavam se organizando melhor contra eles e as volantes andavam mais organizadas que nunca. A situação começou a piorar quando João decidiu que não ia mais aceitar ordens que viessem através de Antônio. Se Lampião queria passar alguma instrução para ele, que falasse diretamente ou mandasse outro cangaceiro. Antônio fez a mesma coisa. Os dois irmãos transformaram o bando numa verdadeira guerra fria, onde cada gesto, cada palavra, cada decisão era vista como uma provocação. Foi em setembro de 1925 que aconteceu o primeiro incidente sério. O bando estava acampado numa gruta próxima ao Riacho do Navio, no sertão de Alagoas.
João tinha saído com alguns homens para buscar mantimentos numa vila próxima, quando Antônio recebeu informações de que uma volante estava se aproximando do esconderijo. O protocolo era claro. Em caso de perigo, quem estivesse no comando deveria mandar um mensageiro avisar os que estavam fora e preparar a defesa do acampamento. Mas Antônio hesitou. Uma parte dele pensou: se a volante pegar João desprevenido, eu fico livre desse problema para sempre. Por uns minutos longos como eternidade, Antônio ficou parado, medindo suas opções. Mas no final, mandou Zé Sereno correr atrás de João para avisar do perigo. Não por amor fraternal, mas porque sabia que se João morresse numa emboscada por causa da sua omissão, Lampião descobriria e o executaria na hora. João chegou a tempo de ajudar na defesa e a volante foi repelida com 3 mortos do lado da polícia e nenhuma baixa entre os cangaceiros. Mas quando soube que Antônio havia demorado para mandar o aviso, ficou com uma suspeita que roía por dentro como o bicho do pé. Você queria me ver morto, não é? Perguntou João na cara do irmão na frente de todos. Se eu quisesse você morto, respondeu Antônio com aquele sorriso gelado que fazia até Lampião ficar desconfortável, você já estaria alimentando o urubu há muito tempo. A partir dali, os dois passaram a se vigiar constantemente. João dormia com uma mão no punhal. Antônio nunca mais deu as costas para o irmão. Era como se 2 escorpiões estivessem presos na mesma garrafa, esperando apenas o momento certo para ferroar um ao outro. Os outros cangaceiros começaram a escolher lados sem nem perceber. Alguns homens, principalmente os mais antigos e tradicionais, ficaram com João. Respeitavam sua coragem na frente de batalha e sua lealdade inabalável a Lampião. Outros, especialmente os mais jovens e ambiciosos, gravitavam em torno de Antônio. Admiravam sua inteligência, sua capacidade de planejar ataques complexos e sua frieza nas execuções. Sabino Gomes, um cangaceiro veterano que conhecia os dois desde que chegaram ao bando, descreveu a situação anos depois para um jornalista. Era como conviver com 2 onças no mesmo território. A gente sabia que uma hora elas iam se enfrentar e quem estivesse por perto na hora ia acabar sendo despedaçado também. A guerra surda entre os irmãos começou a afetar até mesmo a eficiência das operações. Numa emboscada contra um comboio de armas próximo a Garanhuns, João e Antônio receberam ordens para coordenar o ataque juntos. Mas em vez de cooperarem, passaram a operação inteira tentando provar quem era mais valente, quem matava mais inimigos, quem era mais respeitado pelos homens. O resultado foi que alguns soldados da escolta conseguiram escapar porque os 2 irmãos estavam mais preocupados em competir um com o outro do que em cercar direito os adversários. Lampião percebeu que a situação estava saindo do controle. A rivalidade que antes tornava os 2 mais eficientes, agora estava colocando todo o bando em risco. Era hora de tomar uma decisão. Mas qual decisão? Como um pai resolve quando 2 filhos estão se matando? E o pior de tudo é que tanto João quanto Antônio sabiam que aquela guerra surda não podia continuar para sempre. Uma hora, um dos 2 teria que ceder ou morrer. E no sertão, onde homem que cede vira piada e homem que morre vira lenda, só havia uma opção. O sertão inteiro segurava a respiração, esperando o momento em que irmão enfrentaria irmão, sangue derramaria sangue, e a tragédia que estava sendo gestada desde o primeiro dia finalmente nasceria. Se vocês estão sentindo a tensão crescer como eu estou sentindo ao contar essa história, deixem aquele like, compartilhem com quem precisa conhecer esses causos e se inscrevam no canal, porque agora a coisa vai ficar ainda mais pesada. O inverno de 1926 chegou ao sertão mais seco que promessa de político. Lampião estava acampado numa gruta próxima à Serra do Araripe, e a tensão no bando havia chegado num ponto onde até o silêncio fazia barulho. Os irmãos Pereira não se dirigiam mais à palavra há 3 meses, e seus grupos de apoiadores olhavam uns para os outros como cães raivosos esperando a hora do ataque.
Foi numa noite de lua nova que aconteceu o incidente que obrigou o rei do cangaço a tomar a decisão mais dolorosa da sua vida de líder. Zé Baiano, um cangaceiro jovem mas valente, estava fazendo a guarda do acampamento quando ouviu passos se aproximando na escuridão. Gritou o sinal combinado, mas não recebeu resposta. Sacou o rifle e disparou um tiro de advertência para o ar. Foi aí que a voz de João ecoou na noite. Calma, Zé, sou eu, voltando da missão. Zé Baiano abaixou a arma e saiu para receber João e seus homens. Mas quando se aproximou, levou um tiro certeiro no peito que o derrubou na hora. Não foi João quem atirou. Foi Antônio, que havia se escondido atrás de uma pedra e aproveitou a distração para eliminar o jovem cangaceiro. Por quê? Porque 3 dias antes, Zé Baiano havia recusado uma proposta de Antônio para se juntar ao seu grupo, dizendo que preferia ficar neutro na briga dos irmãos. Para Antônio, neutralidade era o mesmo que traição. João ouviu o tiro e veio correndo. Quando viu Zé Baiano caído no chão, com o sangue escorrendo no peito, e percebeu que o tiro havia vindo da direção onde Antônio estava escondido, a raiva subiu à cabeça, como fogo em capim seco. Antônio! Gritou João com uma voz que acordou todo o acampamento. Você matou um homem do nosso próprio bando. Antônio saiu de trás da pedra, com o rifle ainda fumegando. Pensei que fosse um espião. Mentiu sem nem pestanejar. A escuridão estava danada, não dava para ver direito. Mas João conhecia o irmão melhor que ninguém. Sabia quando Antônio estava mentindo pelo jeito que o canto da boca dele se contraía levemente. E dessa vez não ia deixar passar. Mentiroso! Rosnou João colocando a mão no punhal. Você matou Zé Baiano porque ele não quis se juntar com você contra mim. Prova! Desafiou Antônio, também sacando sua arma branca. Os outros cangaceiros se aproximaram em círculo, sabendo que dessa vez não havia volta. Corisco tentou se meter no meio, mas Lampião o segurou pelo braço. O rei do cangaço sabia que havia chegado o momento que ele tanto temia, a hora de escolher entre seus 2 melhores homens. João e Antônio se encararam por longos minutos, que pareceram horas. O único som era o chiado do vento na caatinga e a respiração pesada dos 2 irmãos. Todos sabiam que se eles partissem para cima, um do outro ali, metade do bando ia morrer na luta que se seguiria. Foi então que Lampião deu um passo à frente. Sua voz cortou o silêncio como lâmina afiada. Chega! O grito do líder ecoou pelas pedras da serra. João e Antônio pararam, mas não baixaram as armas. Vocês 2 estão destruindo meu bando, continuou Lampião, com uma tristeza na voz que poucos já haviam ouvido. Estão transformando irmãos em inimigos, dividindo homens que deveriam estar unidos contra nossos verdadeiros adversários. Lampião olhou para o corpo de Zé Baiano, depois para os 2 irmãos. Esse rapaz morreu por causa da briga de vocês. Sangue inocente derramado, porque 2 homens que nasceram do mesmo ventre não conseguem mais conviver. O silêncio era pesado como chumbo. Maria Bonita, que estava observando de longe, sentia o coração apertado porque sabia o que estava para acontecer. Vou dar um ultimato para vocês 2, disse Lampião, com a autoridade de quem comandava centenas de homens armados. Ou vocês resolvem essa questão entre vocês de uma vez por todas, ou eu resolvo do meu jeito. João e Antônio se entreolharam. Sabiam que quando Lampião dizia que ia resolver do seu jeito, significava que os 2 poderiam acabar enterrados no mesmo buraco. Como você quer que a gente resolva, capitão? Perguntou João, ainda com a voz trêmula de raiva. Lampião respirou fundo. Era um homem que havia matado centenas de inimigos, que havia enfrentado exércitos inteiros, que havia desafiado coronéis e governadores. Mas naquele momento sentia-se como um pai que precisava escolher qual dos filhos deveria morrer. Vocês têm 3 dias para decidir, disse finalmente. Ou fazem as pazes e voltam a ser os irmãos que eram antes, ou resolvem essa questão de homem para homem numa luta limpa. Mas eu não vou mais aceitar essa guerra surda que está matando meu bando aos poucos. Antônio deu aquele sorriso gelado que era sua marca registrada.
E se a gente não decidir nada nos 3 dias? A resposta de Lampião veio seca como tiro. Aí eu mato os 2 e acabo com essa desgraça de uma vez. Ninguém duvidou que ele estava falando sério. Lampião já havia executado outros cangaceiros por menos que isso. A disciplina do bando dependia de sua autoridade absoluta, e se ele permitisse que 2 irmãos destruíssem sua liderança, outros poderiam tentar fazer a mesma coisa. João guardou o punhal devagar. Antônio fez o mesmo. Os 2 se afastaram para lados opostos do acampamento sem dizer uma palavra. 3 dias. 72 horas para 2 irmãos decidirem se iam morrer juntos ou se um ia matar o outro. No sertão, onde o tempo é medido pelos sofrimentos e não pelos relógios, 3 dias podem durar uma eternidade ou passar num piscar de olhos. Lampião olhou mais uma vez para o corpo de Zé Baiano e balançou a cabeça. O rapaz havia morrido aos 22 anos. Ainda virgem, sonhando em juntar dinheiro para comprar um pedaço de terra e se casar com a filha do ferreiro de Canindé. Agora era só mais uma vítima da guerra entre os irmãos. E Lampião sabia, no fundo do coração, que não seria a última. Os 3 dias passaram como a agonia de um condenado esperando a forca. João e Antônio mal se alimentaram, mal dormiram, mal falaram com os outros cangaceiros. Cada um ficou no seu canto do acampamento, limpando as armas, afiando os punhais, preparando-se para o que todo mundo sabia que ia acontecer. No 3º dia, quando o sol nasceu vermelho como sangue sobre a caatinga, Lampião reuniu todo o bando numa clareira próxima ao acampamento. Era uma manhã de setembro, com o vento quente soprando entre as pedras da serra, levantando poeira que grudava na pele suada dos homens. Chegou a hora, disse o rei do cangaço, com a voz pesada de tristeza. Vocês tiveram 3 dias para resolver essa questão. E aí, fizeram as pazes ou vão resolver de outra forma? João e Antônio se olharam pela primeira vez em 3 dias. Nos olhos de ambos não havia mais raiva, só uma tristeza profunda, como quem sabe que está prestes a perder a única coisa que restava da família. Não dá mais, capitão, disse João com a voz embargada. Não dá para fingir que somos irmãos depois de tudo que aconteceu. Também acho, concordou Antônio, sem o sorriso sarcástico de sempre. Melhor resolver de uma vez do que viver essa agonia para sempre. Lampião fechou os olhos por um momento, como quem reza uma oração silenciosa. Quando os abriu, já havia tomado a decisão mais dolorosa da sua vida de líder. Então que seja, disse. Vocês vão lutar até que um fique de pé e o outro não. Mas quero que seja uma luta limpa, de homem para homem, nada de arma de fogo, só punhal. E quem ganhar não vai ser perseguido pelo resto do bando. A partir de hoje, essa briga morre aqui. Os outros cangaceiros formaram um círculo em volta da clareira. Corisco estava com os olhos marejados. Maria Bonita tapou o rosto com as mãos. Não queria ver o que estava para acontecer. Zé Sereno murmurava uma reza baixinho. João e Antônio se posicionaram no centro da roda, cada um com seu punhal na mão. Eram armas idênticas. Facões curvos com cabo de chifre que eles mesmos haviam feito anos atrás, quando ainda sonhavam em conquistar o sertão juntos. Antes de começar, disse Antônio, quero que você saiba de uma coisa, João. Fala, respondeu o irmão mais velho. Eu nunca quis que chegasse nesse ponto. Você sempre foi meu irmão de verdade, mesmo quando eu fiz merda. João sentiu a garganta apertada. Eu também não queria, Antônio. Mas depois que você mentiu para mim naquele dia, alguma coisa morreu aqui dentro. Eu sei, sussurrou Antônio. E sei também que se nossa mãe estivesse viva, ela estaria chorando sangue nesse momento. Os 2 se abraçaram pela última vez. Um abraço rápido, tenso, cheio de amor e ódio misturados. Depois se afastaram e levantaram os punhais. A luta começou devagar, como uma dança mortal. Os 2 conheciam os movimentos um do outro como se fossem seus próprios. João atacava, Antônio desviava, Antônio investia, João recuava. Eram como 2 mestres de uma arte maldita que haviam treinado juntos a vida inteira. Os primeiros cortes foram superficiais, riscos nos braços,
talhos nas pernas, mas conforme a luta evoluía, os dois foram se entregando à fúria acumulada de anos de rivalidade. O sangue começou a escorrer, manchando a terra seca da caatinga. Antônio era mais rápido, mais ágil, conseguia abrir feridas em João antes que o irmão pudesse revidar. Mas João era mais forte, mais resistente à dor. Quando conseguia acertar um golpe, o estrago era devastador. A luta durou quase 1 hora. Os dois irmãos estavam cobertos de sangue, ofegantes, tropeçando na própria exaustão. Mas nenhum dos dois pensava em desistir. Era uma questão de honra, de orgulho, de tudo que haviam aprendido sobre ser homem no sertão nordestino. Foi numa investida de Antônio que o destino se decidiu. Ele tentou um golpe lateral no pescoço de João, mas escorregou no próprio sangue e perdeu o equilíbrio. João não perdeu a oportunidade. Num movimento que parecia ensaiado, cravou o punhal no peito do irmão mais novo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o vento ousava soprar naquele momento. Antônio olhou para o cabo do punhal enterrado entre suas costelas, depois para os olhos de João. Não havia raiva ali, só uma resignação triste, como quem aceita o destino que sempre soube que estava escrito. "Você ganhou, irmão", murmurou, com a voz cada vez mais fraca. João segurou Antônio antes que ele caísse. Os dois irmãos ficaram abraçados ali, no meio da clareira ensanguentada, enquanto a vida vazava lentamente do corpo do mais novo. "Me perdoa, Antônio", chorou João. "Me perdoa por ter chegado nesse ponto." "Não tem nada para perdoar", sussurrou Antônio com um fio de voz. "A gente fez o que tinha que fazer. Agora cuida da memória da nossa família. Não deixa o pessoal esquecer que fomos irmãos antes de sermos inimigos." E com essas palavras, Antônio Pereira fechou os olhos para sempre, morrendo nos braços do irmão que havia matado. João ficou ali, segurando o corpo de Antônio, chorando lágrimas que não derramava desde criança. Os outros cangaceiros se aproximaram devagar, respeitando a dor daquele homem que havia perdido a única família que lhe restava no mundo. Lampião se ajoelhou ao lado dos dois irmãos. Ele também estava chorando. Chorava pela perda de 2 dos seus melhores homens, chorava pela tragédia que poderia ter sido evitada, chorava pela dureza de um mundo que obrigava irmãos a se matarem. Enterraram Antônio ali mesmo, na clareira onde havia morrido. Não havia padre para dar a extrema unção, não havia sino para tocar pelos mortos. Só o vento da caatinga cantando uma oração silenciosa sobre a cova rasa cavada na terra vermelha. João nunca mais foi o mesmo depois daquela manhã. Continuou sendo um cangaceiro valente, mas perdera a fúria que o tornava lendário. Era como se metade da sua alma tivesse sido enterrada junto com Antônio naquela cova solitária. Morreu 2 anos depois, numa emboscada de uma volante próximo a Paulo Afonso. Dizem os que estavam lá que ele não se defendeu como deveria, que parecia estar procurando a morte como quem procura um alívio para a dor. Se essa história mexeu com vocês como mexeu comigo ao contar, deixem aquele like, se inscrevam no canal e compartilhem com quem precisa conhecer as verdadeiras lendas do nosso sertão, porque histórias como essa não podem morrer no esquecimento. E assim terminou a tragédia dos irmãos Pereira, os 2 cangaceiros mais perigosos do bando de Lampião. Nasceram do mesmo ventre, cresceram dividindo a mesma miséria, morreram por causa do mesmo orgulho que os fez lendários. No sertão, onde as histórias passam de boca em boca como herança sagrada, ainda hoje os velhos contam esse causo ao pé da fogueira. Contam para ensinar que o ódio é um bicho danado que devora até mesmo o amor de irmão. Contam para lembrar que a honra, quando vira obsessão, pode se transformar na pior das maldições. E quando o vento sopra forte na serra do Araripe, nas noites de lua nova, dizem que ainda se pode ouvir o eco daquele último abraço. 2 irmãos pedindo perdão um ao outro, enquanto a morte os separava para sempre. Porque no sertão, algumas feridas nunca cicatrizam, e algumas lágrimas, uma vez derramadas, continuam caindo pela eternidade.